O encontro do direito com a inovação. MBcast está começando. Fala pessoal, hoje nós estamos aqui reunidos para a gravação de mais um episódio do MBcast. Eu sou a Emanuele e hoje eu estou aqui muito bem acompanhada dos nossos diretores Paulo Diniz e Denner Mascarenhas. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Que prazer estar aqui nessa manhã conversando com vocês. Bom, eu gostaria que fosse à noite, mas é uma manhã efetivamente e estamos aqui, firme e forte, Manuzinha. Eu estou muito animada para esse episódio de hoje, porque realmente nós vamos conversar, bater um papo aqui sobre o início do escritório, como que saiu daquele escritório pequeno, de aproximadamente ali 5 pessoas, né? E, enfim, como que nós chegamos nessa potência que é hoje de aproximadamente 1.000 colaboradores. Enfim, eu confesso para vocês que eu estou muito animada, ansiosa para poder ouvir mais, conhecer um pouco mais da história do escritório, da história de vocês, mas eu quero saber quais são as expectativas de vocês para hoje. Putz, são altíssimos, Manu, são os melhores possíveis. E eu já quero começar contando essa história, porque Bacana. É uma história efetivamente do escritório, envolve muito o Paulo aqui, Paulo, nessa caminhada. O escritório nosso é uma história de contencioso de volume. Nós sempre atuamos para instituições financeiras, seguradoras. Então o escritório veio crescendo na medida que foram crescendo os clientes. Então foi tomando muito volume a carteira e num determinado momento, por uma prestação bem bacana que nós estávamos entregando para esses clientes, ingressou para o nosso escritório um novo cliente que era uma companhia telefônica. E nesse momento a companhia enfrentava um grande desafio, que era um volume estratosférico de processo. E nós ingressamos nessa hora. E isso deu um boom no escritório, por assim dizer. Chegamos até a mudar de sede para poder atender essa companhia. Que legal. Né? E um volume desmedido. E Manu, naquela época, processo físico. Nossa, você imagina, como que era isso, gente? O protocolo. E o Paulo chegou bem nessa época, né, Paulo? Bem nesse momento. Conta pra gente, Paulo, como que você chegou, assim? Como que foi sua reação quando você chegou aqui, que você viu tudo, enfim. Conta pra gente. Ele quase saiu correndo. É verdade. É verdade. Gente, parece que foi ontem, mas já se vão aí 16 anos. Bastante tempo. Não tinha essa barbinha branca não, viu, gente? Ele envelheceu mais de 16 anos agora com essa informação. Então, ele tinha mais cabelo na época, como Nossa, mas tocou que no nosso bacana. ponto fraco o cabelo, hein? Que bacana, que gratificante lembrar do nosso passado. Enfim, eu lembro que quando o Denner recebeu essa carteira, ele acabou tomando conhecimento do trabalho que eu vinha desenvolvendo num outro escritório, e ele me procurou. Ele me procurou, acho que início do ano, janeiro, enfim, querendo bater um papo e tal. E na época acabou que eu não consegui sair do escritório anterior. Acabei ficando onde eu estava. E aproximadamente uns 6 meses depois, o Denner me ligou de novo. E aí, cara, o que você tá fazendo? Como é que tá as coisas aí? Você não quer vir aqui pra gente bater um papo e tal? Eu falei assim, não, vou ir. E naquela época, nossa, gente, acho que o Denner devia ter nós temos 10 anos de diferença, acho que o Denner devia ter uns 34 anos. Super novinho e começando assim a caminhada e a trajetória brilhante que ele tem de profissão. E eu lembro que na entrevista, quando ele foi conversar comigo, ele perguntou assim, cara, o que você quer ser? Como que você se vê? Eu falei, acho que eu me vejo como seu sócio. E ele não tinha sócios naquela época, né? Era basicamente ele, enfim. Ele falou assim, não, tamo junto, cara. E uma coisa é fato, aqui ninguém cresce sozinho. Então, preciso de você para crescer, você precisa de mim, vambora, vamos junto. E, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Num primeiro momento eu fiquei numa equipe bem reduzida não, né? Era uma equipe grande já, eu tinha a pretensão de virar um coordenador da carteira, mas por óbvio que ele queria testar, né? Queria saber se realmente eu ia conseguir entregar resultado, como que seria a minha performance, como seria o meu perfil de dia a dia. Então, ele me colocou para fazer relatório de processo. E foi nessa hora que eu quase fugi. O pessoal anda reclamando bastante das coisas. Ele começou fazendo relatório, pessoal. Já um advogado de escola, entendeu? Fazendo relatórios aqui no processo. Foi um teste, efetivamente. Foi um teste de fogo, assim. E eu lembro bem que a hora que eu comecei a fazer aqueles relatórios, eu falei, meu Deus do céu, mas vamos lá, se é para fazer um relatório, vamos tentar fazer o melhor relatório que já foi feito nesse escritório.
E a gente desenvolveu um relatório executivo com datafato. Aí surgiu a ideia também de fazer um hiperlink numa planilha de Excel. Olha, antigo, Faz né? tempo, Antigo. Mas já era uma inovação para o cliente. Ele clicava ali na linha do Excel, já saiu o relatório executivo. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu entregar um pouquinho de resultado aqui, um resultado ali, algumas dores, né? Alguns problemas que é natural na nossa caminhada. E as portas foram se abrindo. Acho que foi mais ou menos assim que eu cheguei no Mascarenhas. Lá em 2008. Nossa, que legal. O Denner falou ali, não, porque ainda o processo era físico na época e tal. Como vocês faziam esse controle? Manu, uma loucura, Manu. Tinha que ter um alinhamento, entendeu? O escritório, por exemplo, você mandava... Uma logística incrível, né? Veja bem, você mandava uma caixa de protocolos. Imagina processo físico, a gente fazia protocolo físico. Então você mandava uma caixa. Então, para você não incomodar o pessoal no protocolo, porque chegar com aquela caixa, nós fazíamos uma trajetória, como o Paulo falou. Que horário que eu posso entregar para você? A gente fazia um combinado com o pessoal do protocolo para não incomodar todo mundo. Então, e aí não era só isso. Tinha que marcar num painel gigante que ficava numa parede do escritório a saída desse protocolo e o retorno. Por quê? Porque não foi incomum de ir para o protocolo e voltar por falha do pessoal lá, não foi realizado o protocolo. Então a gente marcava a ida e a volta, né, Paulo? O FV, foi e voltou. O foi e voltou. Sério? E engraçado que era na parede. Hoje é tudo pelo sistema, mas naquela época nós imprimíamos as pautas dos advogados Isso com que eu ia prazo. Vamos fazer esse controle. E aí tinha uma parede branca gigante, assim, onde a pauta era grudada, literalmente grudada na parede. E aí o checklist era o F de foi e o V de voltou, era escrito. Exatamente. Tinha que conferir se foi e se voltou, se o protocolo foi realmente realizado. Nossa. Mas era uma mega operação. Você pensa assim, em alguns dias nós tínhamos que assinar literalmente página por página de, sei lá, 300 prazos num dia. É surreal. Nós estamos falando de uma administração já naquela época, que em processo físico, de 45 mil processos, perdendo 50 mil processos. Naquela época já. Nossa, era muita coisa. E como que vocês faziam o controle ali, o gerenciamento dos advogados? Cada advogado tinha sua pauta, imprimia, ficava com ela, ou era uma pauta única, geral, e conforme cada um ia fazendo, ia lá arriscando? Como que funcionava isso? Vocês lembram? Não, assim... Calma lá. O Denner sempre foi muito tecnológico, né? Sempre foi muito disruptivo com relação à tecnologia. Já tinha um sistema, já tinha uma pauta no sistema, já tinha o CPJ, mas o cenário do controle efetivo que a controladoria fazia no escritório era ainda muito manual. Entendi. Mas a pauta do advogado tinha no sistema. Só que aí, evidentemente... Então a gente imprimia para fazer a conferência. Aquela sensação de que documento importante precisa estar impresso, sabe? Porque quem é mais velho tem, né? Nossa, não dá para resolver pelo celular. Preciso sentar, pegar meu computador, ir lá e mexer. E a nova geração não, é tudo no celular. Não tem isso. Igual essa semana lá, preciso da minha carteira de trabalho, conversando com o meu time. Não existe mais aquela carteira de trabalho física que você vai lá e... Eu nem sabia disso. Não, é tudo digital, é o aplicativo. Não sabia disso. É o aplicativo. Aí a minha estagiária lá, maravilhosa, vai nos assistir depois. Beijos pra vocês. Não, Manu, é tudo aqui no aplicativo. Eu falei, não, do Gov? Não, o aplicativo da carteira de trabalho. Não tem carteira de trabalho física mais. Aí eu fiquei, nossa, que interessante quanto eu estou velha, não? Realmente, as coisas vão evoluindo, então, mas é interessante saber que naquela época, mesmo que era um processo físico, o escritório já estava muito bem estruturado, organizado, mas no final ainda tinha, então, a impressão da pauta lá para que o pessoal pudesse... Nós passamos por algumas etapas, né, dessa evolução tecnológica. Então, veio da área da época do físico, né, e aos pouquinhos foram migrando, né, para o contexto mais digital, mais tecnológico. Mas eu me lembro bem quando um determinado cliente falou assim, não, agora eu preciso ter cópia integral de todos os processos dentro do meu sistema. Então você pensa a gente ter que digitalizar, né? Fazer a digitalização de todas as páginas do processo para colocar no sistema do cliente. E do dia para a noite a gente teve que contratar mais de 30 pessoas para fazer digitalização de processo. Não só isso, compramos 20 scanners, porque o scanner começou a virar já era uma modernidade ter o scanner. Mas precisamos de 20 colaboradores, efetivamente, quase 30 colaboradores, para escanear. Eles faziam isso o dia inteiro. E aí processo vindo de todo o estado
para a gente poder fazer a digitalização e colocar. E aí um desafio que nós tínhamos é que o arquivo físico estava ficando gigantesco, entendeu? Com relação, porque o cliente nos exigia também, né, manter a cópia física do processo. Então realmente nós tínhamos uma garagem para ocupar aí de 10 carros mais ou menos, mano, só com arquivo só físico. Com arquivo físico de processo. Meu Deus do céu. E para o cliente aceitar com que esse arquivo pudesse estar num disco rígido, num pendrive, dentro de um computador, foram anos de discussão com o cliente, uma luta com o cliente. Grande. Até que nós falamos assim, olha, então se você aceitar receber esses processos que já estão arquivados, entendeu? Ele falou, não quero, pode ser efetivamente arquivo físico, mas foi bem bacana. Gente, e o que fez com que o escritório crescesse tanto e rápido? Né? Convenhamos, por mais que vocês estão falando aí de 2008, mas foi rápido. Se a gente pegar aí o crescimento do escritório na pandemia, por exemplo, foi assustador, né? Foi. Posso falar? Pode falar. Eu acho que o crescimento do Mascarenhas ele foi muito orgânico, né? E assim, acima de tudo, eu acho que o que fez nós termos um crescimento vertiginoso foram as pessoas, em primeiro lugar. Eu acho que a equipe que a gente construiu ao longo dessa caminhada foi realmente um diferencial incrível dentro do nosso escritório. Mas eu diria que a gente conseguiu também entender um pouquinho o contexto das necessidades dos clientes, né? Do escritório tentar enxergar produtos, tentar enxergar inovações que pudessem realmente sanar um pouquinho dessas dores dos clientes. E a partir do momento que a gente entendeu isso e começou, de uma certa forma, a entregar isso para os clientes, as portas também foram se abrindo de uma maneira mais gritante. Mas eu preciso acrescentar coragem. Exato, exato. Ousadia. Coragem, ousadia. Eu lembro bem de um episódio que o Paulo estava esquecendo desse episódio, que uma das coisas que realmente deu muita energia para o escritório foi romper as fronteiras do Estado. Eu acho que a partir do momento que nós tivemos um convite de um cliente para estarmos em outro estado, nós saímos das barreiras do Mato Grosso do Sul, entendeu? E enfrentamos isso num outro estado. Foi bem disruptivo para nós. Por quê? Porque alcançamos uma outra fronteira. E isso foi muito rápido, porque o convite do cliente surgiu, acho que numa quinta-feira, né, Paulo, mais ou menos, e segunda-feira nós teríamos que iniciar a operação para ele, uma operação que ele precisava de emergência no Mato Grosso. Então, nós aceitamos o desafio, efetivamente. E como que foi? Conta pra gente. Putz, nossa! Foi verdadeiramente um desafio bem grande, assim. A gente precisou nos estruturarmos em poucos dias, a gente precisou levar a gente daqui para lá. Nós tivemos que fazer alguns prazos na sala do CDEP, né? Na OAB. CDEP, OAB. Foi bem desafiador, mas... Numa quinta-feira ele ligou para a gente e fez um convite. Falou, olha, eu preciso de vocês no estado do Mato Grosso. Vocês aceitam esse desafio para estar lá conosco? Ele sabia que nós estávamos só no Mato Grosso do Sul. E eu falei, aceitamos. Nós estávamos até reunidos em algum lugar, aí nós estávamos juntos, efetivamente. Eu saí e voltei, falei, aceitamos um desafio de estar no Mato Grosso, mas nós precisávamos estar numa segunda-feira lá. E essa ligação foi quinta-feira, final do dia. E o fato é que segunda-feira nós estávamos lá com cerca de 6, 7 pessoas. Exatamente. Entendeu? Dentro de um escritório, efetivamente, num prédio lá na Avenida do CPA, no Mato Grosso. E, obviamente, que a estrutura não estava instalada, né, Paulo? E os primeiros prazos para que a gente fizesse, porque eu acho que o escritório tinha deixado o cliente, o primeiro prazo foi feito dentro da estrutura do CDEP, dentro da OAB, enfim, até que nós estruturássemos. Foi incrível. E tem um episódio, vocês sempre contam, vocês pegaram um porta-retrato, colocaram debaixo do braço e foram. Foi nessa oportunidade? Foi nessa situação? Foi. O porta-retrato da família e vamos embora. Eu lembro desse porta-retrato, a Isabela estava gorduchinha assim, eu tenho até hoje. E realmente nós colocamos numa sala e fomos para lá. E o cliente, segunda-feira, estava lá nos visitando. Lembro bem disso aí, né? Fizemos reuniões já na segunda-feira. E por que foi disruptivo isso para nós? Porque a partir do momento que nós enfrentamos o Mato Grosso, nós sentimos que nós podemos estar em qualquer lugar do Brasil, que não haviam fronteiras, efetivamente, para a atuação do Mascarenhas Barbosa. E foi aí que, por isso que eu disse, eu coloco aqui, foi disruptivo para nós. Porque no Mato Grosso, nós passamos por São Paulo. Acho que São Paulo, na verdade, foi um dos últimos que nós chegamos, né? A região centro-oeste, no primeiro momento. Goiânia, depois foi depois. E aí, Brasília, Tocantins, nós subimos lá para o Nordeste, Norte, enfim. E quando que a Camila, a Sol chegaram, assim, nessa história?
Eu acho que a Camila chegou próximo com você, não foi, Paulo? Camila acho que foi mais ou menos uns 2 anos depois. 2010, por aí. Eu acho que a Camila salvou a gente num momento muito importante o financeiro via com um crescimento muito grande. E a pessoa que estava efetivamente no financeiro era um cara de muita confiança minha, mas que ele veio indicado pelo meu pai. Era um senhor maravilhoso. Um cara assim, eu tenho uma saudade, mandei que é o Normando. O Normando não está mais conosco, já descansou, mas ficou muitos anos comigo. E ele já não tinha mais uma habilidade para acompanhar a tecnologia que vinha sendo colocada no escritório. Seja, toda a informatização, todo o financeiro estava dentro de um sistema já do escritório. E ele estava lá, não conseguia acompanhar. Eu acho que a Solange veio depois da Camila. Foi depois da Camila. A Solange veio depois da Camila, né? Aí a Camila veio no momento de apoio, por quê? Porque nós fizemos uma troca no financeiro, uma troca importante, e aí a Camila acabou construindo essa entrada dela, que foi muito importante para a gente. Por quê? Porque deu a tranquilidade para mim e para o Paulo de não precisarmos olhar naquela pasta. Nós não precisávamos mais cuidar daquela atividade, já que o escritório estava nos exigindo muitas outras frentes. Então ela deu muita tranquilidade e seguiu com muita dedicação, com muita força. E encontrou na caminhada da professora Solange, que está até aí conosco, uma diretora nossa também, que ajudou ela, ladeou a Camila aí, enfim, está até hoje comigo. Eu acredito que o nosso crescimento também, ele fez com que a gente virasse algumas chaves, né? Então, por exemplo, o Mascarenhas, ele deixou efetivamente de ser só um escritório de advocacia para ser uma grande empresa, né? Uma empresa que tem seus objetivos, tem seus propósitos, e a vinda da Camila e da Sol contribuiu muito para isso, né, irmão? Para a gente ter um planejamento financeiro, para a gente ter análise de resultados, probabilidade de crescimento, investimento. Acho que isso foi muito legal, agregou muito para o escritório e realmente nos deu aí a oportunidade de alçar novos ares com os clientes, porque nós sabíamos que elas estavam cuidando disso e cuidando de uma forma muito satisfatória. Por isso que eu falei que foi um ato de coragem, entendeu? Porque romper para Mato Grosso já foi um desafio, você colocar a esposa dentro do escritório foi um ato de coragem. E para cuidar do dinheiro, né? Enfim, um desafio que assim, poucos, entendeu? Eu vejo que poucos fizeram isso aí. Mas obviamente fala com um carinho tremendo aí, que eu acho que foi uma das acertadas, não só muito bom para o nosso casamento, mas como bom para o Mascarenhas Barbosa. Gente, e como que foi essa virada de chave para o crescimento do escritório, né? Vocês lembram algum start, assim? Bom, eu diria que... Eu acho que, como eu disse, né, o crescimento ele foi muito orgânico. Na medida em que a gente foi entregando valor para o cliente, as portas foram se abrindo. Mas o que catapultou efetivamente um crescimento ainda mais vertiginoso foi a identificação de novos produtos, de entregas para o cliente, de necessidades que o mercado tinha e que o escritório poderia oferecer. E ao longo dos anos a gente foi se especializando, se aperfeiçoando, nós nos tornamos realmente conhecedores de determinados produtos que davam resultado para os clientes. E isso acho que abriu muitas portas para o escritório. Eu vou falar um pouco de atrevimento também, Paulo, porque Mato Grosso nós somos convidados. Goiânia nós fomos. Exatamente. Goiânia nós fomos. Nós tínhamos um pequeno cliente lá, efetivamente, e nós fomos. E aí, obviamente, calhando com tudo isso que nós temos falado ultimamente, com os propósitos de estarmos atendendo bem o cliente, com resultados, com um produto que satisfaz efetivamente um cliente, com uma prestação bacana, nós fomos avançando para os demais estados. E ousadia, né? Não é fácil prospectar, entre aspas, né? Romper as barreiras do mercado, conquistar um cliente novo. E tem tantas histórias legais de reuniões, enfim. Eu me lembro bem que um cliente, uma vez, eu tinha um produto para oferecer para ele e com muito custo eu consegui um telefone, um contato e eu liguei para esse cliente para tentar, né, realmente marcar uma reunião, falar um pouquinho do nosso produto. E eu me lembro que ela foi tão dura comigo, mas ela foi tão dura. Não, já tenho. Não preciso disso. Não, para mim não faz sentido. E terminou a ligação. Na época nós tínhamos, as ligações elas eram gravadas, né, por conta do contexto de recuperação de crédito que a gente tinha aqui internamente. E eu fiquei tão assim mal que eu lembro que eu liguei para uma pessoa que falei: você tem como me mandar a ligação?
que eu queria escutar de novo. Eu falei assim, eu devo ter falado alguma bobeira. Não é possível. Eu acho que eu falei algo que irritou ela, né? Mas, enfim, não tinha falado nada. Acho que realmente ela não estava num bom dia. Mas eu me recordo que exatamente uma semana depois, ela me ligou. Ela me ligou e falou assim, olha, vou estar aqui em Campo Grande tal dia. Você consegue vir aqui pra gente bater um papo? E aí, realmente, a gente foi lá, conseguiu e foi uma das portas importantes que se abriram. E uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa, uma querida, gente. Foi nesse dia que talvez você tenha ligado. Olha pra medir a persistência do Paulo. A persistência foi a questão da ousadia, né? Nós falamos aqui muito sobre o passado, relembramos, mas hoje, quais são as tendências que vocês veem realmente moldando o futuro, né? Para onde que o Mascarenhas está caminhando? Eu diria que uma das coisas que tem sido cobrado da nossa advocacia, e de um modo geral, é a tecnologia. Então, eu acho que o desafio do escritório Mascarenhas encontra hoje e enfrenta hoje é aliar a tecnologia à entrega de resultados. Há uma assertividade e uma velocidade muito maior. Dentro desse crescimento que nós estamos falando do Mascarenhas Barbosa, nós podemos encontrar aí inúmeros colegas, inúmeros escritórios que são referências para nós, que são escritórios que atuam bem no mercado e faz com que desejam que nós também façamos o melhor, ou seja, é uma competitividade que eu diria muito saudável. Então eu acho que para o desafio que eu falo para o futuro, eu acho que a tecnologia está muito nisso e todos os escritórios vêm investindo muito nisso. Na tecnologia, é um misto de tecnologia, pessoas e produto. Eu acho que é esse o desafio que nós temos aí pela frente. E complementando um pouquinho, eu acho que o desafio nosso enquanto escritório de advocacia, enquanto advogados, é estar cada vez mais mergulhado no negócio do cliente. A ideia é que nós nos tornemos realmente um parceiro de negócios, que a gente consiga construir um relacionamento onde eu vou influenciar positivamente para os resultados do cliente, para as estratégias do cliente. E para isso eu preciso contar, né, com o apoio da tecnologia, contar com o apoio das pessoas que estão aqui nos ladeando, que têm seus sonhos aqui dentro, seus objetivos, buscar aperfeiçoar, treinar essas pessoas, enfim. Eu acho que isso que acaba realmente construindo uma trajetória diferenciada, uma trajetória que pode chegar nos melhores resultados para todo mundo. Legal. E hoje, já encaminhando aqui para o final, deixa aí um conselho para quem faz parte do time Mascarenhas e quer, enfim, galgar aí, alcançar novos voos aqui dentro do escritório, mas também para quem ainda não faz parte, que está assistindo o podcast, né? Por que eles devem acreditar aqui no Mascarenhas, enfim, e juntar-se a nós? Uma boa pergunta, Manu. Nós falamos aí, acho que num podcast passado, salvo o melhor juízo, não me recordo, que eu falei que uma das coisas mais importantes que tem é cuidar do cliente. A partir do momento que você cuida do cliente, ele cuida de você. E se tem alguém dentro da nossa casa, eu acho que ele tem uma tarefa até mais difícil ou mais desafiadora. Ele precisa cuidar do cliente, cuidar do escritório. Entendeu? A partir do momento que isso acontece, nós falamos recentemente, isso vira brilho, as pessoas começam a se destacar naturalmente nesse processo. E qual que é a resposta que o escritório vai dar? A resposta nossa é cuidar dessa pessoa. Eu acho que é um crescimento orgânico que vai acontecer naturalmente. Ou seja, acredite na gente, porque nós vamos acreditar em você. Show. O que a gente busca sempre aqui no escritório é ter um ambiente familiar, né? Apesar de ter tanta gente, a gente tenta imprimir com que o nosso dia a dia seja mais leve, que as pessoas se sintam bem aqui dentro, que elas possam entregar aquilo que ela tem de melhor, porque mesmo diante da pressão do dia a dia, dos prazos, das entregas, as pessoas realmente gostem de trabalhar conosco. E a gente coloca isso como pressuposto básico. Fazer com que as pessoas tenham essa sensação de pertencimento, que elas enxerguem no escritório uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de vida. E a gente leva isso, a gente tenta levar no dia a dia, lembrando da minha entrevista, né, no sentido de que ninguém cresce sozinho, que a gente precisa de apoio e tá todo mundo para crescer junto aqui. Então, eu convido quem quiser fazer parte do Mascarenhas, vem com a gente, porque a gente precisa de gente boa, gente que queira crescer, queira avançar. E aqui a gente busca realmente essa sensação de pertencimento, de família, e é isso que nos motiva, que nos cativa. Complementando, Paulo, que legal escutar você falar efetivamente isso. E o recado que eu deixo é o seguinte: o Paulo comentou aqui do ingresso dele.
Um dos primeiros sócios, efetivamente, que teve no escritório aqui no Mascarenhas Barbosa. E hoje, somado ao Paulo aí, né, Paulo? Nós dois temos aí quase 18 sócios, mais ou menos. Não, 19 sócios, aproximadamente. Ou seja, venham para cá, tem oportunidade. Quem quiser se destacar, vai ser abraçado por nós. E a gente tem um objetivo, tá, gente? Nosso objetivo... Eu não sei se tá dando para ver aí nas filmagens, mas tem um mapinha ali. Tem um mapinha ali que a gente fala que é nosso projeto de expansão. Nós somos audaciosos, lembra? Então, vem com a gente. Vamos embora, vamos junto. É isso aí. Gente, muito obrigada por esse tempo maravilhoso que passamos aqui juntos. Espero vocês nos próximos episódios para que a gente possa dar continuidade. Deixem aí nos comentários, né, os temas que vocês gostariam que a gente traga aqui para a mesa, os convidados que vocês querem ver aqui também na mesa do MBcast. E muito obrigada pela participação, por nos acompanharem. Deixe o feedback de vocês aí. Vamos esperar vocês em todas as nossas mídias sociais. Procurem lá Mascarenhas Barbosa Advogados. E aproveitem, divulguem as redes sociais de vocês também. Pode contar conosco, Manu. Pode contar conosco. Lá, vamos divulgar. Por favor, olhem aí para as câmeras de vocês. Fala aí, Paulo. Qual é o seu Instagram? Gente, nos sigam lá no Instagram. Paulo Canhete. Me sigam lá, Denner Mascarenhas. No LinkedIn também, né, gente? LinkedIn é importante. A gente tenta lançar alguns conteúdos lá para vocês, o nosso dia a dia. Então, quem não segue, segue lá. Vamos lá, conto com vocês, ó. Vou esperar vocês lá. Denner com 2 N's, Mascarenhas. Tamo junto, pessoal. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Gente, obrigado. Pessoal. Um beijo grande. Até mais. I can probably say I can probably say